Os fertilizantes, eles são fontes de nutrientes para as plantas. Então, a gente usa eles para adubar, para nutrir, para alimentar as plantas. Fertilizante é a mesma coisa que adubo. Existem fertilizantes que são minerais, fertilizantes orgânicos e fertilizantes organominerais. Os fertilizantes minerais, eles podem ser apenas uma rocha triturada, como por exemplo, fosfato natural. São rochas ricas em fosfato, moída. Aquilo ali é rico em fósforo, que é um nutriente essencial para as plantas. O gesso agrícola também é outra rocha moída, que é fonte de cálcio, enxofre. Ou então, esses fertilizantes minerais, eles podem passar por algum processo industrial. Por exemplo, o termofosfato. Nada mais é que essas mesmas rochas ricas em fosfato que recebem um tratamento térmico. Então, todos esses que eu citei anteriormente são fertilizantes minerais, mas que podem ser usados na agricultura orgânica. Agora, tem outros fertilizantes minerais como ureia, cloreto de potássio, os superfosfatos, uma infinidade de produto que tem uma maior solubilidade, ou seja, quando você aplica no solo, disponibiliza rapidamente para as plantas, mas que para produzir as indústrias têm um alto consumo energético, então por isso que não são aceitos pela agricultura orgânica. Agora, os fertilizantes orgânicos, eles também são fontes de nutrientes, como os minerais que eu acabei de citar. Mas eles contêm carbono em sua composição porque eles são provenientes de animais, resíduos de vegetais, como os estercos, composto orgânico, humus de minhoca, as tortas de filtro. Além disso, além dos fertilizantes orgânicos, a gente tem também os fertilizantes que são organominerais, que são feitos de mistura de materiais orgânicos com minerais. O bocashi é um exemplo clássico disso. A receita base do bocashi leva a torta de mamona, que é um fertilizante orgânico, acrescido de minerais, como por exemplo o fosfato. Mas independentemente de ser um fertilizante mineral, orgânico ou organomineral, para ser considerado fertilizante, o produtor, o fabricante, ele tem que garantir o teor mínimo de nutrientes exigido por lei. Então, na hora de comprar, você tem que ver a embalagem, para ver se tem garantias. Então, olha, por exemplo, para você ver, como esse daqui, por exemplo, aqui, ó, garantias mínimas, tá? Então ele vai ter as porcentagens de cada nutriente, umas tabelinhas como essa daqui. Olhou na embalagem, não tem garantia mínima, não é fertilizante, tá? Então toda empresa tem que ter essa análise feita com metodologias específicas exigidas por lei para colocar aqui e garantir os teores mínimos, para você poder comprar com mais segurança e comparar também na hora de comprar. Se o outro é mais barato porque tem menos, o outro é mais caro porque tem um teor maior de nutriente. Então é assim que a gente vai escolhendo bem o nosso fertilizante que vai ser comprado. Agora, falando mais especificamente sobre os fertilizantes orgânicos, existe uma legislação que regulamenta, essa daqui é a instrução normativa que regulamenta os fertilizantes orgânicos. Então, por exemplo, o fertilizante orgânico sólido, humus de minhoca, esterco, torta, então todos têm uma garantia, tem que garantir o mínimo, por exemplo, de nitrogênio, que eles são fontes principalmente de nitrogênio. Então, olha, humus de minhoca tem que ter pelo menos 0,5% de nitrogênio total. O esterco ou cama tem que ter pelo menos 1% de nitrogênio total. Então, se não tiver no mínimo 1%, ele não pode ser vendido como um esterco, como um humus, se não tiver pelo menos 0,5%. Então, isso daqui que vai dar garantia. Olhou na embalagem, não tem garantias mínimas, não é um fertilizante, tá? Então, por exemplo, vocês viram aqui o nitrogênio, O nitrogênio, ele é um nutriente essencial e as plantas, elas consomem em grande quantidade de nitrogênio. Porém, ele é muito volátil, ele altera facilmente nos fertilizantes orgânicos. Parte do nitrogênio vira um gás e vai para a atmosfera. Se tiver contato com água, chuva, parte é levado pela água, lixiviado. Os fertilizantes orgânicos, eles são vivos, eles são ricos em micro-organismos. Os micro-organismos estão ali
vivo, né? Tem uma umidade aquele fertilizante. Então, eles estão sendo consumidos ali. Então, é muito variável. Então, às vezes é difícil para um fabricante dar essa garantia mínima. Então, o que que ele faz? Ele vai lá e coloca como produto dele como um condicionador de solo. Então fica muito mais fácil para ele, porque se ele coloca como um condicionador de solo, ele não precisa oferecer essas garantias mínimas. Então, às vezes você olha lá, que é aí que a gente se dá mal na nossa compra, né? E depois você não consegue produzir direito na horta. Você vai lá e fala assim, eu estou precisando de um esterco. Eu tenho um composto aqui que é muito bom. Aí você olha lá na embalagem, tem até escrito assim muitas vezes, né? Esterco de galinha, tem até imagem de uma galinha ali. Então você acha que você está comprando um esterco de galinha, uma cama de frango, mas na verdade não, você está comprando apenas um condicionador de solo. Se você ler direitinho ali na embalagem, está escrito condicionador de solo classe A. E aí você vai aplicar lá na sua horta, vai achar que está adubando, não vai ter o resultado que você esperava e não vai saber onde você errou, porque na sua cabeça você fez tudo certo. Você não vai saber que aquilo ali não era um fertilizante, que você não adubou o seu solo. Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vai fazer adubação, ou você tem que ter um lugar que você pegue sempre, que você já conheça, né? Eu pego sempre em algum lugar que cria frango, algum lugar que tem gado, que trabalha com gado leiteiro, então eu tenho confiança. Ou então a melhor coisa que eu sempre recomendo para os meus alunos, para os meus seguidores, é fazer o próprio fertilizante orgânico. Então muitas vezes você pode fazer a sua compostagem utilizando resíduos que você tem aí na sua horta, tem na sua casa, restos de comida, restos de cascas, né? Esses alimentos que são crus, que não tem óleo, que não tem sal. Então, uma coisa que você jogaria fora, que você pode estar aproveitando e fazendo o seu fertilizante orgânico riquíssimo. E quando você faz, seja o bocashi que você pode fazer em casa, você economiza muito. O bocashi mesmo, se você fizer em casa, que é um adubo excelente, você consegue um bocashi com um custo até 10 vezes mais barato. Então, você vai ter garantia da qualidade, você vai ter uma economia e você vai saber que aquilo que você vai jogar ali na sua horta vai responder à adubação, vai ter uma produção equivalente. Então, você começa a ter uma produção muito melhor, uma frequência, né? E sabe que se algum problema tiver, a adubação não é, porque você sabe que o seu adubo é bom. Então, o problema é em outro lugar, fica mais fácil de você resolver os seus problemas, tá? Agora, conta aí pra mim nos comentários se você também faz o seu adubo, igual eu faço o meu aqui, eu tenho a minha composteira, né? Eu faço aqui. Você tem feito aí, qual que é a sua experiência, às vezes, comprando gato por lebre, né? Então, conta aí pra mim.